O Ministério Público questiona a retomada das aulas na rede particular de Acreúna, que foi autorizada pela Prefeitura da cidade. Pirenópolis estabelece até multa para evitar que a cidade fique cheia, como aconteceu no último fim de semana. E o cantor sertanejo Cauã, que luta contra a Covid-19, tem uma pequena melhora, mas o estado de saúde ainda é grave. Aposentados devem fazer a prova de vida sem sair de casa. O convite vai chegar pelo celular e, em vez de ir à agência do INSS, vai ser tudo feito pelo aplicativo. E na capital, a polícia investiga um tiroteio numa avenida movimentada da região noroeste. Hoje é terça-feira, dia 18 de agosto. Vem com a gente, o Jornal Anhanguera, segunda edição, já está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Agora são 7h14. Mais de 40 mil goianos vão fazer a prova de vida do INSS sem sair de casa. Isso vai ser possível através de um sistema que começou a ser testado e faz o reconhecimento facial dos beneficiários. Ir ao banco é um ritual para Dona Fátima. Eu já levo um álcool, spray, aquele álcool líquido, vou de máscara, eu uso luva também. Agora imagina um aposentado ter que ir ao banco ou uma agência do INSS fazer a prova de vida justo nesse período de pandemia. Um risco. Todo ano eu ia para o banco fazer. Depois que começou essa complicação de hoje, aí eu não saí mais. O receio da Dona Arlinda de sair de casa é o mesmo de milhares de outros goianos que recebem algum seguro do INSS. Por causa da pandemia do coronavírus, a prova de vida nas agências foi suspensa pelo menos até setembro e sem o perigo da pessoa ter o benefício cancelado. E como ainda não há uma previsão exata de quando as pessoas vão poder sair de casa sem risco, o INSS está testando um novo método para que tudo possa ser resolvido sem sair de casa e pelo celular. É prático, rápido e seguro através do reconhecimento facial. Nesse primeiro momento, pouco mais de 6 mil goianos serão convidados a fazer parte de um teste. A expectativa é que nas próximas semanas, até 44 mil pessoas sejam convidadas através de mensagens enviadas pelo Meu INSS Central 135 e e-mail. Se você já tem um aplicativo no seu celular e for chamado para participar do projeto piloto, vai ver um ícone da prova de vida disponível. É só clicar nele e logo em seguida vai ser feito o reconhecimento facial através da câmera do celular. Em poucos segundos, o registro é comparado com um banco de dados através de informações da carteira de motorista e do título de eleitor do beneficiário. A gente vê o público vulnerável que o INSS tem e esse público, muitas das vezes, não tem nem condição de estar comparecendo ao banco. Então, se já inibe um pouco aí esse risco do segurado estar contaminando aí nas ruas com essa doença que aflige aí a nossa cidade. É a tecnologia trazendo comodidade, alívio e segurança para quem mais precisa nesse momento. Se você não faz a prova de vida, você corre o risco do seu benefício ser suspenso, né? E o que mantém a gente na verdade, a aposentadoria, né? Olha, funcionários dos Correios entraram em greve hoje. A paralisação é nacional e por tempo indeterminado. Em Tumbiara, mais da metade dos funcionários aderiu à greve. A gente vai para lá ao vivo conversar com Jonathan Moreira. Jonathan, o que eles pedem? Como é que fica a situação de quem depende do serviço? Boa noite. Para você também, Thaís, e para todo mundo que assiste a gente, então, o serviço fica comprometido, né, naturalmente, né? Aqui em Goiás, o sindicato que representa a classe disse que aproximadamente 300 funcionários participaram da Assembleia Geral aprovando essa greve. E os grevistas são contra a privatização da estatal e reclamam aí do que chamam de negligência com a saúde dos trabalhadores na pandemia e pedem que os direitos trabalhistas sejam garantidos. São direitos como vale alimentação, 70% sobre as férias, auxílio creche, licença maternidade de 180 dias, entre outros. Os funcionários também reclamam aí do valor do plano de saúde que aumentou.
Aqui em Tumbiara, como você disse, Thaís, mais da metade está de greve. Em Jataí, região sudoeste do estado, aproximadamente 30% dos funcionários aderiram à paralisação e em Lusiânia, os funcionários preferiram não aderir. Agora é preciso observar porque as cidades onde os funcionários aderiram à greve, o serviço de entrega vai ficar comprometido. A entrega de boletos, correspondências, encomendas. Essa greve segue por tempo indeterminado e a gente, claro, segue acompanhando. Thaís. Obrigada, Jonathan. Qualquer novidade é só nos acionar aqui. E em nota, os Correios informaram que a empresa propõe ajustes dos benefícios concedidos ao que está previsto na CLT e que tem por objetivo a manutenção dos empregos dos funcionários. A nota informa ainda que as reivindicações custariam aos cofres quase R$1 bilhão, 10 vezes o lucro obtido em 2019. Segundo os Correios, proposta impossível de ser atendida. Ainda de acordo com a nota, a empresa possui um plano de continuidade de negócios para seguir atendendo a população. Agora são 7h19. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu R$160 mil em mercadorias contrabandeadas. Vamos conversar com o Danilo Moreira, que vai contar pra gente onde é que foi essa apreensão, como é que foi isso. Boa noite, Danilo. Oi, Thaís. Boa noite a você, boa noite para todo mundo que acompanha o J2. Essa apreensão aconteceu na cidade de Valparaíso de Goiás, região aqui do entorno. A Polícia Rodoviária Federal avistou um carro trafegando pela BR-040 em atitude suspeita. Os agentes, então, deram a ordem de parada para este veículo. Em uma busca minuciosa, os policiais encontraram diversos equipamentos eletrônicos dentro deste carro. Todos os produtos estavam escondidos no porta-mala. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, esses equipamentos estavam sem nota fiscal. A Polícia Rodoviária Federal não soube dizer qual era o destino desses equipamentos, mas disseram que todos vieram do Paraguai. Esses equipamentos então foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal para que as medidas legais possam ser tomadas. O motorista também foi detido e pode responder por contrabando. Viu, Thaís? É com você. Obrigada, Danilo. Boa noite para você. Olha, gente, droga entregue por aplicativo de transporte, droga enterrada no mato. Essas apreensões curiosas aconteceram nas últimas 24 horas em cidades na região de Anápolis. Vamos conversar com o Bruno Mendes, que tem os detalhes desta ocorrência e vai contar pra gente primeiro como é que funcionava essa entrega por aplicativo, hein, Bruno? Então, se aproveitando até da maneira mais fácil de vender na pandemia também, infelizmente, para vender drogas, né? Boa noite. Pois é, Thaís, ótima noite para você, para quem nos acompanha. Um adolescente, para não gerar nenhum tipo de suspeita, ele estava entregando drogas por meio de aplicativo de transporte. Ele chamava um carro, colocava como destino o endereço onde tinha que entregar a droga e assim estava agindo em toda essa região ali de Goianápolis e também de Bonfinópolis. A polícia, inclusive, contou que na semana passada, no sábado, esse mesmo adolescente foi apreendido com cerca de 6 quilos de maconha. E agora, recentemente, ele foi apreendido novamente. Os policiais encontraram parte da droga, parte dos 2 quilos de crack que foram apreendidos com ele dessa vez, em um barracão na casa de uma mulher em Goianápolis e depois na casa onde ele mora, na cidade de Bonfinópolis. A mulher foi levada também para a delegacia. Esse adolescente foi apreendido mais uma vez e o motorista por aplicativo foi liberado. Não ficou comprovado nenhum tipo de participação dele no esquema. Agora, a outra apreensão que também chamou bastante atenção aconteceu na região de Barro Alto. Os policiais já estavam monitorando a área porque tinham denúncia de um carregamento vindo de fora do país, um carregamento de cocaína que passaria por ali. Eles abordaram uma picape, o motorista acabou contando que estava levando droga e ao perceber a fiscalização da polícia, entrou por uma estrada de terra e enterrou 22 tabletes de pasta base de cocaína. Aí os policiais foram até o local, desenterraram toda a droga, que pesou aproximadamente 25 quilos, droga avaliada em R$750 mil. O homem confessou que estava trazendo essa droga da Bolívia e ia vender todos os entorpecentes em Brasília. Ele foi autuado aqui em Anápolis por tráfico internacional de drogas. Thaís. Obrigada. Se usasse essas artimanhas para fazer o bem, boa noite. 7h22, a Polícia Militar está atrás dos suspeitos de um tiroteio em uma das principais avenidas do setor Morada do Sol, na região noroeste aqui da capital. O vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta terça-feira mostra a sequência de tiros. Foram vários disparos.
A gravação foi domingo à noite na Avenida Bangalô, uma das principais do setor Morada do Sol. E era grande o movimento de carros. Em outro vídeo, um homem relata que sofreu uma tentativa de homicídio e mostra o carro todo baleado. Na lataria e nos vidros, mais de 20 marcas. Tentaram me matar, velho. Aí você viu, ó. Na Mangalô, lá na Noroeste, lá, olha o tanto de tiro que eles deram no carro. Agora, mostrar pra você ver, ó. Só acho que o carro é blindado. A Polícia Militar disse que uma pessoa foi atingida de raspão e que está atrás dos suspeitos para descobrir o que aconteceu. Nós acreditamos que foi utilizada uma pistola com o que nós chamamos de kit de rajada, que é um carregador alongado, dá uma capacidade de 30 disparos e em fração de segundo o marginal consegue disparar essa arma e é muito sem controle. Nós já temos informações e num período muito curto nós daremos resposta para vocês e para a população da prisão desses marginais. Que susto, hein? Podia ter atingido qualquer um que passava por lá. O segundo suspeito de um homicídio que aconteceu em Rio Verde foi preso em Pernambuco. Somente este ano, 5 pessoas envolvidas neste crime já foram presas em outros estados. Vamos acompanhar. O segundo homem suspeito de um homicídio que aconteceu em Rio Verde, em fevereiro desse ano, foi preso ontem à tarde em Pernambuco. A investigação aponta que o crime foi motivado pela rivalidade entre 2 grupos ciganos. No início do ano, um cigano oriundo de Pernambuco foi assassinado quando estava na sua casa, juntamente com a sua família. A Polícia Civil fez todo um trabalho investigativo, comprovou que 3 pessoas vieram do estado de Pernambuco com o intuito de matá-lo. Eles foragiram para o estado de Pernambuco, em trabalho de parceria com a Polícia Civil e também com o apoio da Polícia Militar lá do estado de Pernambuco, foi possível agora, no último dia, a prisão da segunda pessoa envolvida nessa morte, envolvendo essas clãs ciganas. Com a prisão desse segundo suspeito, já são 5. O número de pessoas que foram presas em outros estados suspeitas de cometerem crime de homicídio em Rio Verde. Elas foram encontradas no estado do Pernambuco, Minas Gerais e Tocantins. Para a polícia, essas prisões só são possíveis graças à parceria das forças de segurança em todo o país. O que nós temos observado é que muitas pessoas têm praticado crimes de homicídio aqui na cidade de Rio Verde e têm retornado para suas cidades naturais e, consequentemente, em razão desse trabalho de parceria, eles estão sendo presos e trazidos aqui para a comarca de Rio Verde, onde devem serem processados. Somente esse ano, em Rio Verde, segundo a Polícia Civil, já foram registrados 23 homicídios e 2 feminicídios. Agora a gente te atualiza sobre os casos da Covid-19 aqui em Goiás. Acompanha aqui comigo. São 2.464 pessoas que perderam a vida para a Covid-19 aqui em Goiás. Quase 108 mil casos confirmados da Covid. 97 mil pessoas foram recuperadas. Há ainda 168 mil casos suspeitos que estão sendo investigados e outros 82 mil que já foram descartados. Agora são 7h26. A gente fala de Acreúna, no sudoeste do estado, porque a expectativa por lá era que as escolas particulares voltassem às atividades presenciais ainda nesta semana. Só que isso não aconteceu. Vamos acompanhar. Os bares e restaurantes voltaram a funcionar, mas as escolas seguem vazias desde março. A prefeitura permitiu a retomada das aulas presenciais dos colégios particulares de Acreúna em um decreto publicado na última semana. Mas o Ministério Público não concordou. É necessário um estudo técnico da Secretaria Municipal de Saúde, sugerindo ou não a reabertura, ou seja, as aulas presenciais. E esse estudo não houve. Fechadas há meses, as escolas particulares sofrem também com a perda de alunos. Este colégio é o mais novo da cidade e precisa retomar as atividades. A escola perdeu cerca de 1/3 dos alunos durante esse período de pandemia. E o decreto municipal que permite a retomada das atividades encheu as professoras e a diretoria de esperança. A preocupação agora fica em relação à vida desses alunos, para que não seja um ano perdido. Mas, por enquanto, as salas de aula seguem vazias. Nós separamos as carteiras de 1,5 metro de distância. Eles vão ter que usar máscaras. Os professores também. Vai ter troca durante o período. Nessa outra escola, cada carteira está marcada com o nome de um aluno. E as turmas são divididas em 2. Um dia de aula presencial e outro online.
Tava tudo pronto para voltar essa semana. Então, para nós, a gente recebeu com muita tristeza, porque nós sabemos da questão da doença, né? Fato, impossível que a gente não pensasse nisso. Então, nós não vamos desistir. É claro que nós vamos respeitar. A ansiedade da escola, dos alunos, incerteza para os pais também. E há pouco, a Secretaria de Saúde de Acreúna concluiu a nota técnica sobre a possibilidade da volta às aulas na cidade. Segundo a Secretaria, por conta do aumento do número de casos de Covid, que já são 437, as atividades seguem suspensas nas escolas particulares. A decisão pode ser revista daqui a um mês. Agora a gente segue para um rápido intervalo e a seguir te conta o estado de saúde do cantor sertanejo Cauã, que luta contra a Covid ainda é grave, mas ele teve uma leve melhora. E as novas medidas para conter aglomerações em Pirenópolis depois do primeiro fim de semana de reabertura. É daqui a pouquinho. Até já. Olá, boa noite, bem-vindo você que está chegando agora. Olha, a aglomeração causada pela reabertura do turismo no último fim de semana em Pirenópolis deu o que falar na cidade. A repercussão fez a prefeitura tomar outras medidas e tem novidade para o turista a partir de agora. Vamos conversar com o Bruno Mendes, que tem as informações para a gente. Bruno, não vai poder entrar quem quiser então na cidade agora? Como é que vai funcionar? Boa noite de novo. Olá, mais uma vez, Thaís. A intenção é reforçar a fiscalização para evitar essas aglomerações. Numa reunião realizada durante a manhã de hoje lá em Pirenópolis, participaram representantes da Prefeitura, da PM e também da Associação de Bares e Restaurantes. E ficou acertado entre as medidas que a Prefeitura vai espalhar informativos por toda a cidade, orientando o turista sobre como ele deve se comportar. E no portal de entrada, onde funcionava aquela barreira sanitária, equipes vão ficar também lá 24 horas orientando os visitantes sobre o que pode, sobre o que não pode na cidade, sobre os estabelecimentos que vão estar abertos. E ficou acertado que os empresários também devem colaborar, disponibilizando totens com álcool e gel para esses visitantes, além de placas também com informativos. E vai ser proibido que o turista tome banho em qualquer trecho do Rio das Almas que corte a cidade, ali no perímetro urbano. A gente viu que esses pontos do Rio das Almas foram pontos que geraram aglomerações no último final de semana. E a fiscalização vai ser reforçada. A Prefeitura disse que vai colocar 3 equipes o tempo inteiro fiscalizando, e aquele turista que descumprir qualquer medida, esse vai ter que pagar multa no valor de R$100, Thaís. Obrigada, Bruno, pelas suas informações. Agora a gente vai falar de um outro atrativo importantíssimo aqui de Goiás, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que voltou a receber turistas a partir de hoje. A reabertura do parque foi autorizada pela Prefeitura, mas também com restrições. Nem todos os atrativos estão podendo aí receber os visitantes. A Chapada é uma micro-região que abrange várias cidades. Hoje foi reaberta a cidade de Alto Paraíso. Isso representa um alívio muito grande para quem depende do turismo. Comércios fecharam, pousadas quase falindo, as pessoas não estavam aguentando a falta do trabalho. Porém, é preciso ter muito cuidado, não é algo que vai acontecer desgovernadamente. Nesse primeiro momento, os atrativos abertos só podem receber 60% da sua capacidade total. Os turistas podem entrar das 8 da manhã ao meio-dia e precisam sair até às 6 da noite. Além disso, devem ser seguidas as medidas de prevenção ao coronavírus, como o uso de máscara e a aferição de temperatura corporal. E nem todos os atrativos estarão abertos. Cavalcante não está reabrindo ao turismo, continua fechado, não existe nenhuma previsão de reabertura, então todo o cuidado é necessário, toda a consciência e prudência é necessária, mas aos pouquinhos não tem jeito, a gente tem que voltar a trabalhar. Lembrando que no norte goiano, onde a gente tem a menor estrutura hospitalar, então todo mundo tem que fazer a sua parte. Olha, o cantor sertanejo Cauã foi transferido para outro hospital particular hoje de madrugada. E lá ele já passou por exames, entre eles nos pulmões. São os pulmões que estão bastante comprometidos. A gente vai conversar com o Honório Jacometo, que está acompanhando de perto. Honório, já tem um outro boletim médico. A gente soube que ele teve uma leve melhora, né? O que isso representa? Boa noite, bem-vindo. Obrigado, Thaís. Boa noite para você também, boa noite para todo mundo. Ele está aqui nesse hospital desde essa madrugada, fez um novo exame de tomografia. Conversei agora há pouco com o irmão dele,
que é o Fernando Máximo. O Fernando, ele é médico, ele mora em Rondônia, inclusive o Fernando estava também com a Covid-19, ficou 17 dias internado na enfermaria e depois na UTI. Ficou um pouco melhor, saiu do hospital e veio para cá para acompanhar o irmão. Ele me disse o seguinte: ontem nós divulgamos que o comprometimento pulmonar era da ordem de 70% a 75%, ou seja, os pulmões do Cauã estavam bastante comprometidos. Hoje, nessa nova tomografia, essa porcentagem caiu para 60%. Isso é muito bom, mas ele segue internado ainda na UTI em estado grave. Vamos ouvir o que disse o irmão dele sobre essa leve melhora que ele teve nessa terça-feira. Ele está menos abatido, psicologicamente melhor, respira um pouco melhor. Nós fizemos uma tomografia que mostrou uma regressão do comprometimento pulmonar. Fernando me explicou também que, apesar dessa leve melhora, o irmão segue internado em estado grave na UTI, aqui desse hospital particular, e respirando com a ajuda de uma máscara que leva o oxigênio para os pulmões. Ele está ainda bastante ofegante, com muita dificuldade para respirar, e ele só retira essa máscara de oxigênio quando ele precisa se alimentar. E ainda assim, ele está tão cansado, ele está tão debilitado, ofegante, que mesmo antes de terminar a refeição, ele já tem que levar de novo essa máscara ali para levar o oxigênio para os pulmões. E hoje, tanto a família quanto o escritório da dupla Kleber e Cauã tiveram que desmentir uma notícia que estava circulando pela internet. Nas redes sociais, alguém postou uma mensagem dizendo que ele estava precisando de dinheiro para custear o tratamento aqui no hospital. Vamos ouvir o que o Fernando falou sobre essa fake news. Dinheiro, graças a Deus, nós não estamos pedindo e não estamos necessitando para tratar o Cauã nesse momento. Agora, orações, uma mensagem de carinho, de afeto para ele, torcida positiva, pensamentos positivos. Exatamente, né? O que eles estão precisando agora, toda a família de orações, justamente porque, além do Fernando, esse que a gente viu aí dando entrevista pra gente, que teve a Covid, 17 dias no hospital, tá aqui para cuidar do irmão, que está internado, que é o Cauã, da dupla sertaneja Kleber e Cauã. Tem também o pai do Fernando e do Cauã, que também está com a Covid-19, só que com sintomas mais leves, ainda bem, por esse motivo se recupera em casa, viu, Thaís? Honório, obrigada. A gente fica muito feliz com essa pequena melhora, ainda traz mais esperança. Continuamos aqui todos em oração. E o Grupo Jaime Câmara fez mais uma palestra virtual aberta ao público, discutindo a retomada da economia. O tema de hoje foi como se reinventar em tempos de crise. A presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano, respondeu perguntas dos jornalistas da TV Anhanguera, do Jornal Popular e da Rádio CBN. A palestrante disse que no momento em que todas as lojas fecharam, a equipe da empresa se reuniu em busca de novas formas de conquistar o consumidor. As vendas virtuais foram sucesso porque a reclamação de cada cliente permitiu corrigir os erros. Luiza Trajano também destacou a importância da propaganda nesse período de desafios para a economia. Agora são quase 7h39, a gente tem acompanhado aqui no Jornal Anhanguera um problema que está tirando o sono dos produtores rurais. E não é só deles não, viu? São as queimadas. Até agora, 2020, os bombeiros registraram quase 5.000 ocorrências de fogo em lavouras em todo o estado. E na região sudoeste, esse ritmo tem aumentado muito nos últimos dias. Nuvens de fumaça por todos os lados. Essa época de clima seco, com alta temperatura e presença de ventos, é um prato cheio para os incêndios florestais. E os produtores precisam estar preparados. De modo que o Corpo de Bombeiros, chegando até o local, possa fazer uma melhor gestão, tanto dos equipamentos, de materiais, como das pessoas que estão ali. Até agora foram 278 ocorrências registradas esse ano de queimadas em Rio Verde. Na maioria das vezes não dá para dizer como o fogo começa, mas em grande parte dos casos a situação poderia ter sido evitada porque a origem foi proposital. São os chamados incêndios criminosos. Nesse vídeo é possível ver o momento em que o homem se aproxima da vegetação, ateia fogo e foge. Esse tipo de prática é crime. É aquele provocado intencionalmente, deliberadamente por uma pessoa. Nesse caso, a pena é bem maior, a pena é de 3 a 6 anos de reclusão. Nos últimos dias foram mais de 10 ocorrências em Rio Verde.
Diretamente a gente está vendo fogo e é fogo criminal, porque a gente vê que a gente tenta apagar e diariamente o pessoal, além de entulhos, eles vêm jogando fogo aqui na palhada. Além dos prejuízos para os produtores e os danos causados ao meio ambiente, quem está na cidade também sofre as consequências. Isso prejudica a qualidade do ar. Nós estamos num momento aí de pandemia, onde o número de doenças respiratórias podem ser relacionadas à Covid-19. E isso influencia também, tem como consequência a superlotação dos hospitais, das unidades de saúde. E eu te conto agora o que aconteceu com a égua que foi atropelada ontem aqui em Goiânia, no setor Campinas. Eu tinha dito que ela precisava ser sacrificada, mas não é isso, gente. Ela passou por cirurgia na pata no início da tarde. A Esperança, como foi carinhosamente apelidada, foi socorrida por um estudante no cruzamento da rua Senador Jaime com a Perimetral Norte. O custo para o procedimento, que pode livrar o animal do sacrifício, está estimado em cerca de R$10 mil. Agora, uma campanha pela internet está sendo lançada para arrecadar dinheiro para investir no tratamento da égua Esperança. E a gente fica aqui na torcida para que ela fique bem, com certeza. E a nossa imagem do dia de hoje é o resgate do Corpo de Bombeiros em Jataí. Veja só essa imagem. Os moradores de um bairro viram um veado campeiro nas ruas e chamaram os bombeiros. O animal estranhou ficar preso na jaula, claro, mas foi só tempo de levá-lo para uma reserva do Cerrado no município, onde ele foi solto. Segundo os bombeiros, nessa época do ano é mais comum os animais aparecerem nas cidades, porque eles tentam fugir, claro, daquilo que a gente acabou de mostrar, as queimadas na zona rural. E com essa imagem eu te agradeço a sua companhia, desejando uma ótima noite. Encerramos com imagens de Catalão. Boa noite para você, obrigada pela companhia. Amanhã a gente se encontra.